No primeiro capítulo, o autor inicia falando sobre uma certa confusão e dúvida em torno da morte de Quincas Berro d'Água, pois não tinha nenhuma informação de hora e local da morte. Mas a família se mantinha firme na versão de que tinha sido uma morte tranquila e matinal. As testemunhas, como Manuel e Quitéria do Olho Arregalado, negavam qualquer autenticidade que a família falava, pois a família, com vergonha, tentava apagar todas as horas vividas por Quincas Berro d'Água antes de sua partida. A filha de Quincas Berro d'Água e seu formalizado genro afirmava que as coisas ditas pelos amigos de Quincas Berro d'Água não passavam de invenções de bêbados, e eles atribuíram a responsabilidade de Quincas Berro d'Água ter se tornado um desgosto para a família por conta deles. No capítulo também fala que Quincas Berro d'Água teve mais de uma morte. A primeira morte não foi uma morte física, foi uma morte moral. Quincas Berro d'Água, ele era o Joaquim Soares da Cunha, um homem muito respeitado e de família, que com o tempo ele decidiu largar tudo para o ar e viver nas ruas bebendo e vivendo várias aventuras. No capítulo 2 fala que as pessoas começaram a espalhar as vivências de Quincas todas as horas passadas por Quincas até a sua morte. Foi composto até um verso no qual dizia sobre a vivência de Quincas por um repentista. Mas a família não gostou nada disso, pois, segundo ela, desrespeitava a memória do morto. A família defendia uma tese que quando uma pessoa morria, as memórias passadas e as vivências passadas de ruim seriam esquecidas e ficava apenas as memórias boas. No caso de Quincas, quando ele morreu, ele se reintegrava na família, passando a ser lembrado por Joaquim Soares da Cunha, um homem respeitado, de família e trabalhador. Neste mesmo capítulo fala sobre um santeiro que conta os detalhes da morte para a família. Ele diz que uma negra que tinha algo a tratar com Quincas pela manhã bateu na porta do cortiço, mas não teve um retorno. Ela acabou entrando e viu Quincas deitado, sorrindo. Mas, de primeiro, ela não notou que ele estava morto. Só depois que o tocou e sentiu a pele fria, foi que viu que ele estava morto e saiu espalhando. A família escutava isso com um certo desgosto, balançando a cabeça. E a filha decidiu que não ia contar para a família, pois tinha vergonha do estado de Quincas que ele tinha morrido. No capítulo 3, fala que tinha várias pessoas no local da morte e que elas começavam a se afastar, pois a filha de Quincas tinha chegado e eles se afastavam para ela passar e ver o corpo do pai. Elas esperavam que a filha de Quincas tivesse uma reação de choro, de abraçar o corpo do pai, mas a reação dela foi totalmente ao contrário do que eles esperavam. Ela ficou apenas parada e olhando com o rosto de vergonha pelo pai estar naquela situação, com roupas sujas, com o dedo saindo para fora do sapato, naquele ambiente. E ela não conseguia explicar o porquê de o pai ter trocado uma vida tão boa por aquela, de um homem tão respeitado, de família e trabalhador, ter parado naquela situação. Mas Wanda, ela estava meio que aliviada pelo aquilo ter passado, por todos aqueles anos em que ela viu o pai sendo o desgosto e a vergonha da família. Analisar a casa e viu que ali, além de um castre, só existia mesmo um caixão vazio. E então ela resolveu colocar ele de pé e sentou-se. E quando ela se sentou, ela ficou se perguntando por que o médico estava demorando tanto e também como estaria sendo a explicação do seu marido Leonardo para o patrão. O patrão de Leonardo já conhecia Joaquim de várias bebedeiras, jogos, enfim. Mas, na verdade, a maior preocupação de Wanda naquele momento estava sendo se as pessoas descobrissem. Se as pessoas descobrissem que ele estava morto, elas iam começar a falar, fazer vários comentários maldosos e ela não queria aquilo pro seu pai, porque é seu pai, né? E ela foi olhar pro seu pai e quando ela viu, ele estava rindo, meio que achando aquilo tudo engraçado, mas na verdade ele estava morto. Aí, logo em seguida, ela ficou com raiva, meio que com raiva, né? Mas ela não ficou, porque depois ela voltou atrás e viu que não podia, porque ela era religiosa e acreditava que aquilo seria um pecado muito grande, ter raiva do seu pai, principalmente ele estando morto.
E também ela acreditava na reencarnação, né? Enfim. Mas ela não se importou depois tanto com isso. E foi no momento que logo o médico junto com o santeiro chegaram. E o santeiro logo foi mostrar onde estava o morto. E o médico foi cumprimentar a Wanda e tirar as coisas da mala para fazer os exames. Só que antes ele quis fazer várias perguntas para a Wanda, só que na verdade quem estava respondendo era o santeiro, só que teve momentos que quem teve que responder foi Wanda. A causa da morte dele foi, na verdade, ninguém sabe, porque talvez fosse bebida ou não sei. Sei que quem encontrou ela foi a amiga dele mesmo, né? É isso. E também quando ela perguntou se ele morava só, ela disse que morava e o médico perguntou por quê. Aí ela disse que ela não respondeu porque ela ficou meio que triste. Aí ela não respondeu e o médico entendeu super. Ele perguntou se ele era maluco, mas ela não quis responder. A família toda se reúne em um restaurante na Baixa dos Sapateiros, enquanto o cadáver estava na funerária. Inclusive, o proprietário da funerária era amigo do tio Eduardo, por isso ele conseguiu um abatimento no preço. Enquanto eles estavam lá conversando, o tio Eduardo comenta que já comprou tudo, as roupas, o sapato, menos a cueca, porque ele disse que aquilo não era necessário. Não sei por que isso, mas ele disse. Aí, depois disso, eles começaram a discutir de onde ia sair o caixão. A Wanda diz que seria muito bom se saísse da casa dela, porque elas iam chamar os amigos, os conhecidos de Joaquim, e iria fazer comida para dar a eles e essas coisas. Só que o seu marido, Leonardo, ele não aceita, discorda totalmente disso, e diz que não quer aquilo porque não seria interessante para as crianças escutarem as coisas que as pessoas iam dizer, porque cada pessoa e vai ter uma história com o Joaquim, né? Então, como ele era uma pessoa assim da vida, as histórias não devem ser boas, né? E aí eles discutem e ela não gosta nada do que ele fica falando sobre seu pai. Aí entra a tia Marocas, ela fala que era pra espalhar pra todo mundo que ele morreu no interior e que depois disso chegou um telegrama e que eles só iam pra missa do sétimo dia e as pessoas que quisessem ir. Só que é aí que a Wanda ela não gosta mesmo da ideia, porque ela diz que mesmo ele sendo a pessoa que ele foi, ele merece sim um enterro decente. Aí depois de várias discussões deles lá, eu sei que eles chegaram a um acordo e diz que vai ser um enterro discreto só para a família e que depois, na missa de sétimo dia, ia chamar os amigos para irem. O tio Eduardo resolveu voltar para o armazém porque disse que não queria que ele ficasse com os empregados. A tia Marocas, ela disse que também ia ajudar e ficar lá com ele. Aí eles criaram meio que um cronograma, a Wanda também participou, né, claro, que é filha. E quando foi à tarde, chegou a vez de Wanda ir olhar seu pai. E ela ficou lá observar seu pai. Quando ela menos esperou, entrou uma luz muito, muito forte pela janela. A luz do sol muito forte pela janela. Que aquelas velas que estavam lá dentro não estavam adiantando de nada, porque a luz estava clareando todo o quarto. E ela acreditou que aquilo era meio que uma desconsideração da parte dela com seu pai, né? Por causa do velório, que estava sendo meio assim. E aí ela resolveu fechar a porta, a janela, né? Porque ela disse que ela até pensou em apagar as velas. Só que todo jeito ela ia apagar, então ela resolveu fechar a janela mesmo. E ela sentou-se e ficou a observar seu pai, o último sorriso dele, e ficou lembrando de todos os momentos que eles passaram juntos, apesar de ser poucos. Aí, depois de vários pensamentos, ela estava tão obcecada assim que escutou a palavra, a frase, a sílaba que seu pai dizia tanto, que era chamar jararaca. Aí ela ficou se perguntando se ela estava ficando louca, porque ela estava escutando, e ela escutou isso 2 vezes. E ela ficou meio que em choque, com muito medo, porque era um morto, né, que estava falando com ela, e ela estava ficando com muito medo. E ficou bem pertinho do seu pai, olhando, e estava aflita demais. Quando o seu tio, o tio Eduardo percebeu, foi para ajudá-la.
Com a morte inesperada de Quincas, em forma de homenagear a ele, os comerciantes eles aumentaram os preços de alguns produtos, como bolsa de palha, escultura de barros e outras coisas. E todo mundo da cidade estava se perguntando como aquele homem como Quincas foi morrer daquela forma. Porque Quincas, ele era um aventureiro. Ele tinha na veia o sangue de marinheiro. Então, como ele foi morrer daquela forma num quarto na ladeira do Taboão? E em qualquer lugar onde vendesse cachaça naquela cidade, todo mundo estava muito triste com aquela notícia. As mulheres da noite, elas até se juntaram para comprar as melhores flores que existiam na Bahia para dar no funeral dele, porque todo mundo estava muito triste com aquela morte. Quincas era conhecido por todo mundo da cidade, mas ele tinha 4 melhores amigos, que eram Nego Pestinha, Pé de Vento, Curió e Cabo Martins. Nego Pestinha, ao descobrir sobre a morte do seu melhor amigo, ele ficou devastado, ele ficou muito triste e se aprofundou na cachaça lá no rio das 7 Portas. Curió, ao encontrar Nego Pestinha daquela forma, ele ficou muito triste por ver ele naquela situação bebendo e tudo. Então ele decide chamar ele para ir atrás dos outros 2 amigos, que era Cabo Martim e Pé de Vento. Cabo Martim ainda não sabia da história da morte de Quincas. E ele tinha até ouvido falar, o povo comentando sobre a morte, mas ele não queria acreditar. Quando Curió e Nego Pestinha encontraram o Cabo Martim, ele descobriu, ele soube que era verdade, ele ficou muito triste. Então eles foram atrás do Pé de Vento. Quando eles encontraram o Pé de Vento, ele já sabia da notícia, ele já tinha ouvido as pessoas falarem sobre a morte de Quincas. Então naquele final de tarde, todos os melhores amigos, os 4 melhores amigos de Quincas, se reuniram e foram ao local onde Quincas morreu. Bom, gente, no capítulo 9 do livro, os 4 amigos dele chegam na casa onde o falecido se encontrava para poder prestar solidariedade à família e para rever o morto pela última vez, né? Ao chegar lá, o Cúrio, ele não reconhece o seu amigo, porque ele está todo arrumado, tá bem vestido, tá limpo, coisa que eles nunca tinham visto ele antes, assim, porque ele só andava desajeitado, cheirando a cachaça, bebia muito. E ele, não, ali não pode ser o Quincas, ali não é o nosso amigo. Só que ele reconheceu ele através de um sorriso. O Negro Pastinha até retribuiu o sorriso porque ele, sabe, sentiu que era pra ele. Ele foi um dos que mais foi abalado porque ele tinha pra ele como se fosse o pai dele, era o paizinho Quincas. Ele até mencionou isso em voz alta, o que deu motivo de muita ira dos familiares e até mesmo de riso, porque eles não apoiavam a amizade que eles tinham com o Quincas, porque para eles que tinham levado ele para o mau caminho. Então eles não aceitavam aquela ideia daquela amizade, daquele vínculo que eles tinham, não. Cabo Martinho, ele, como era um dos mais educados que estavam lá, só perdia para o próprio Quincas, ele se ofereceu para ficar lá cuidando do corpo do morto, porque ele percebeu que as famílias não queriam mais ficar lá, que elas queriam ir embora, queriam descansar, estavam cansadas, com sono. Então ele ofereceu, mas ninguém queria deixar eles lá, nem sem nenhuma supervisão, sem ninguém parente, ninguém da família para poder estar de conta. Mas eles acabaram cedendo e eles ficaram sozinhos com o morto. Bom, gente, no capítulo 10, Eduardo, antes de ele sair do local onde o morto se encontrava, ele deu os rapazes dinheiro, porque viu que eles iam continuar lá a noite inteira, e deu dinheiro para comprar sanduíche, merenda, para passar o resto da noite. Então eles começam a observar que as qualidades daquele velório estavam sendo extremamente horríveis, porque até nos velórios mais pobres eles serviam café ou alguma coisa, e lá não tinha nada, não tinha bebida, não tinha comida, nem mesmo cadeira para ele se sentar tinha. Então Cabo Martinho fala, então vamos fazer um velório digno pro nosso Quincas. Então ele sai, compra salame, compra bebida, e eles se reúnem em volta do morto no formato de um círculo e começam a conversar sobre como era antes, sobre as mulheres, quem era que ia ficar com as mulheres do Quinca, e sobre suas vestes, que eram muito novas, e tipo, pra que morto vai querer roupa nova, né? Então eles decidem tirar aquela roupa dele e colocar uma roupa antiga, que ele se sentia mais confortável. E viram que ele ficou mais alegre, mais aliviado com aquelas vestes. Então eles se lembram que naquele dia era o dia da muqueca, lá no seu Emanuel. E eles pensaram, por que não? Vamos lá, hoje é o dia da muqueca, eles vão achar que a gente tá fazendo desfeita. Aí o outro fala, não, a gente não pode deixar
o Quincas aqui sozinho. Aí ele, quem disse que vamos descer sozinho? Então eles pegam o corpo do Quincas e levam ele pra o seu Manuel, onde aqui ia ter a muqueca, e saem com ele no meio. Capítulo 11. Aquela ia ser uma noite memorável, em que o entusiasmo e a alegria tomavam conta de todos, de uma forma incomum. Era a primeira vez que comemoravam o aniversário de Quincas, então diziam que tal comemoração não poderia ser uma comemoração apenas de curto prazo, que em algumas horas acabassem, e sim deveria ser no mínimo de uma semana. Naquela noite tiveram muitos programas, dentre eles desciam pela ladeira do Pelourinho, atrás da casa de Quitéria. Quando sentam no degrau de uma igreja, avistam Curió vindo com um grupo, e dentre as pessoas desse grupo lá estava Quitéria, vestida de negro, com os olhos arregalados, segurada por duas mulheres. E quando ela chega até o encontro de Quincas, ela diz: homem, por que fizeste isso comigo? Por que me deixastes aqui? Sabe que eu tenho um coração fraco e não conseguiria viver sem ti. Por que espalhasse essa notícia que tinha morrido? E ali os dois se entenderam. Descendo mais a ladeira do Pelourinho, eles chegam até o bar do seu Cazuza, que era um velho amigo e que era um bar meio frequentado, mal frequentado. Tinham vários bebarrões, fumadores e pessoas que sempre gostavam de brigar. Toda noite lá havia uma briga. Seu Cazuza até gostava de ver as brigas. E aquela noite, como sempre, houve uma briga, porque um dos fumadores bateu nas pernas de Quincas e ali começaram a brigar entre o grupo dos fumadores e o grupo dos amigos de Quincas. Após essa briga, eles foram ao mar velejar. Haviam dito a eles que seria uma noite meio turbulenta, que poderia haver tempestades, e foi aquele velho ditado, dito e feito. Quando estavam lá, escutando a voz de Maria Clara, aconteceu que as nuvens se fecharam e começou aquela tempestade. Todos se seguravam nas coisas, em cordas, em velas, em madeira, tudo que poderiam se segurar, eles se seguravam para que não viessem cair na tempestade. Quando menos espera, Quincas se levanta, diz algumas palavras e se joga ao mar. Capítulo 12. É um capítulo bastante curtinho, mas diz que não houve jeito da funerária receber o esquife novamente, nem pela metade do preço não quiseram receber. Wanda pegou as velas para utilizar e até hoje o caixão está no armazém do seu Eduardo. Aí havia muitas versões do que Quincas tinha dito antes de se lançar ao mar, mas um dos trovadores do mercado disse que foram as seguintes palavras que ele disse. No meio da confusão, ouvi Quincas dizer: me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão, para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. E foi impossível saber o resto da sua oração.